Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast da Mostra Sua UFMG, que é um bate-papo para você conhecer um pouquinho mais sobre os 91 cursos de graduação que a Universidade Federal de Minas Gerais oferece. Eu sou Larissa Silva e hoje eu vou apresentar essa conversa com vocês e, a fim de torná-la mais acessível, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto com pequenas mechas azuis, estou usando óculos e estou utilizando uma blusa cinza. Hoje o nosso papo, vai ser um pouquinho falando mais sobre os cursos de dança, teatro, de música, e aí eu estou aqui com a professora Ana Maria Fernandes, do curso de dança. Bem-vinda, professora. Vou pedir para a professora fazer uma autodescrição para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome, então, é Ana Maria Fernandes. Eu sou uma mulher de pele branca, meio bronzeada, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, tenho piercing no nariz, olhos pequenos, nariz pequeno, boca médio, estatura mediana. Estou vestindo um vestido vermelho estampado. A professora também, Heloísa Marina, que vai falar para a gente sobre o curso de teatro. Vou pedir para a professora também fazer uma autodescrição. Olá, eu sou a professora Heloísa, sou uma mulher branca, de pele clara, os cabelos na altura dos ombros, cacheados, castanho claro, estou usando óculos, uma camiseta azul com colar, acho que é isso. E o professor Gessé Máximo, vou pedir para o professor também fazer uma autodescrição. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, olá a todos, professor Gessé, da Escola de Música, sou homem de cor parda, cabelos curtos, visto uma camisa branca e um fundo escuro. Bom, gente, para começar o nosso bate-papo de hoje, é importante a gente ressaltar que música e teatro são dois cursos que eles possuem possibilidade de formação tanto no bacharelado quanto na licenciatura. E aí, para a gente já começar a nortear essa conversa, eu gostaria que a professora Heloísa já contasse para a gente em que momento que o estudante de teatro ele decide entre qual modalidade desse curso cursar, qual modalidade, de cada curso, e qual que seria a especificidade de cada um, se tem alguma coisa diferente que difere de um para outro. Conta um pouquinho para a gente, professora. A opção pela habilitação, se vai ser licenciatura ou bacharelado, acontece no terceiro período. Então, o primeiro ano do curso ele é comum, os estudantes entram em teatro, automaticamente matriculados em bacharelado, e a partir do terceiro período decidem se querem mover para licenciatura. O bacharelado atualmente é um bacharelado em atuação cênica, mas a gente está, acho importante falar isso, porque a gente está no procedimento de uma reforma tanto da licenciatura quanto do bacharelado, onde a habilitação deve mudar para habilitação em teatro, e não então com foco só em atuação cênica, pensando justamente na formação e inserção profissional dos estudantes, dos graduados e graduadas e graduados. Sim, muito interessante, E aí, professor Gessé, a música também, tem essas duas opções, e aí também oferece 21 habilitações. Aí eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre essas diferenças e em que momento que o estudante ele vai escolher nessas habilitações. Diferentemente do curso de teatro, acho que vale a pena destacar isso, o curso de música, o aluno opta pela habilitação ou pela licenciatura na inscrição do vestibular de habilidades, E como você bem disse, nós somos um curso de música, mas temos a licenciatura, que visa a formação de professores, e um bacharelado com 21 habilitações, uma coisa muito incomum, comparado aos outros cursos. E falando dessas habilitações, na verdade, isso constitui um leque formativo muito amplo, porque a gente tem bacharelado em canto, a gente tem bacharelado nos instrumentos diversos, aí violino, trompete, trombone, tem bacharelado em composição, em regência, mas dentre essas habilitações eu queria destacar duas, porque elas são habilitações novas, se a gente for pensar no Reúne, no ano de 2009, aquela expansão das universidades, a gente teve a inclusão do bacharelado em musicoterapia,
que é uma área que está sendo bastante procurada pelos alunos. Por quê? Porque ela alia o conhecimento musical e sua aplicação terapêutica com uma grade curricular que tem uma carga enorme de conhecimentos na área da saúde. E aí a gente fala dessa questão da interdisciplinaridade, etc., né? E o outro é a música popular. A música popular também é uma habilitação bastante procurada, por ser um curso novo, uma das poucas universidades no Brasil que tem o bacharelado em música popular, e ela lida com a questão da música popular urbana mesmo, né? E tem ali, durante a sua formação, experiências com gravação, com reprodução e divulgação da música. Então, são 21 habilitações muito bem representadas e bem diversas. Sim, é algo muito novo, né? Que é a primeira vez que eu vejo falando, tipo, de 21 habilitações. Creio que para quem está em casa também é a primeira vez que ouviu. Já na dança, né, a gente tem a modalidade só de licenciatura, e eu queria que a professora contasse um pouquinho mais para a gente, porque os alunos que querem entrar na dança têm muito aquela dúvida se eles vão ter que escolher um estilo de dança específico, se vão aprender sobre tudo. E aí, conta para a gente como é que funciona lá na dança, professora. Então, na dança a gente tem o curso de licenciatura em dança, né, que tem por objetivo formar professores, e depois a gente vai falar das diferentes atuações, mas não tem, no curso de dança, a gente não tem nenhuma demanda de uma habilidade específica, e nem a gente forma os alunos a uma técnica específica. O que a gente preza é o desenvolvimento da autoralidade do estudante. Então, o que quer dizer autoralidade? Quer dizer uma dança que é própria, algo que é dele, que ele vai construindo com as diferentes travessias dele, com as diferentes experiências. Então, é algo que é dele, e não é um copiar-colar, mas é algo que ele vai construindo ao longo desses anos. Então, a gente tem um colar que a gente chama de colar de práticas, que acompanha todo o curso, né, praticamente todo o curso. Nós temos 9 períodos, então essas práticas são durante 8 períodos, e durante esses 8 períodos, eles têm essas práticas de dança, nas quais eles vão desenvolver, explorar o repertório individual de movimento de cada um. Então, não tem aula técnica assim de jazz, de contemporâneo, de danças urbanas, mas eles podem aplicar e desenvolver as técnicas deles nessas práticas, mas de outros modos. Sim, então tem muitas coisas a explorar, né, então, na dança. E aí uma coisa comum, né, entre os 3 cursos, que além do SISU, existe também o vestibular de habilidades, né, que foi o que o professor citou, e aí eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o vestibular específico em cada área. E já aproveitando o gancho da dança, já peço a professora Ana Maria contar um pouquinho para a gente como que funciona o vestibular de habilidades, assim, na modalidade da dança. Então, ele vem passando por mudanças nesses últimos anos, e algo que eu acho que é importante ressaltar, que é recorrente, é que o estudante ele apresenta uma dança autoral, algo dele. E é isso que tem ficado. E eu acho que então é importante frisar neste ponto que a gente vê nessa apresentação, né, que é ou por vídeo ou presencial, dessa dança que ele apresenta, como que ele tem o domínio dessa dança que ele apresenta. Então, pode ser de diferentes estilos, pode vir uma pessoa de danças urbanas, dança de salão, dança clássica, dança contemporânea, ou uma dança livre, ou uma improvisação. Então, a pessoa apresenta o que ela tem, a carga que ela tem, a história que ela tem, ela apresenta isso, e é principalmente isso que tem sido assim, valorizado no curso. Sim. Vou só corrigir uma fala, né? Eu falei vestibular de habilidades específicas, mas é só uma prova de habilidades específicas mesmo, que quando fala vestibular já fica aquele medo, né? A gente muito tranquilo, como a professora disse. Achei muito legal isso de ser uma dança do próprio aluno, né? Mostra, tipo, a criatividade e tudo mais. E aí, prosseguindo, a gente passa para a professora Heloísa, né, para falar um pouquinho do teatro também, que nessa tem as 2 modalidades, né, que a gente disse. Essas 2 modalidades precisam fazer, tipo, provas diferentes? Não, como eu falei, a entrada é uma só, não é na hora
da prova de habilidades que você decide qual que é a habilidade, qual que é o percurso que você vai fazer, se vai ser licenciatura ou bacharelado. Então, a prova é a mesma para todas e todos os estudantes. Eu acho que é importante destacar, só antes de falar como que funciona a prova, é que você faz a inscrição normal para a seleção para o curso de graduação, Enem, Sisu, enfim, e depois você precisa fazer a inscrição no site da Coppev para essa prova de habilidades, porque a gente tem notado, eu estou falando disso, que várias candidatos têm perdido essa inscrição nesse momento, porque é um momento a mais, né? Então precisa de ter uma atenção nessa questão da inscrição na prova de habilidades. E aí, falando da prova propriamente, é uma prova, assim, nos últimos semestres tem sido assim, mas como a professora Ana Maria falou, isso pode mudar e ser revisto, né, de acordo com cada semestre, ou que as demandas do próprio curso. Mas até então tem sido uma cena curta, se apresenta para uma banca nos últimos semestres foi online, mas a gente está em vias de voltar ao presencial, se apresenta uma cena curta, escolhida por você, para uma banca, né? Você prepara essa cena e apresenta, pode ser um pequeno trecho de um espetáculo, de um texto teatral, ou uma cena que você retirou de algum lugar audiovisual, né? Assim, de um filme, de uma série. E depois tem uma prova onde a gente trabalha com ritmo, musicalidade, um pouco de canto, mas não estamos avaliando se a pessoa sabe cantar super bem, mas como é que se compõem esses elementos, né? E decora, e consigo fazer essa transição de uma cena que eu assisto e depois eu decoro. Então tem esses dois momentos. Tem tido, né, nos últimos semestres. E aí eu gostaria que o professor Gessé também contasse para a gente, né, se no curso de música é igual a professora disse, que tipo, você faz a prova, depois escolhe, ou se é uma prova para cada, como que funciona na música a questão da prova de habilidades? Só quero reforçar também que acontece bastante lá no curso da música. Para as nossas áreas, o candidato tem de ficar atento que a prova é realizada nessas duas etapas, né? Muito bem lembrado pela professora, Enem e habilidades. Depois tem de se inscrever na Coppev para esse teste de habilidades. Na música, nós temos para a licenciatura um exame que chama Teoria e Percepção Musical. Para a musicoterapia, é só a prova prática de música. Agora, as demais habilitações, os candidatos têm de fazer as duas provas, teoria e percepção musical e prova prática de música. Então, tomando como exemplo um estudante que queira estudar percussão, habilitação em percussão, ele tem de fazer a prova de teoria e percepção musical e a prova prática de música também. Mas eu quero também amenizar um pouquinho esse monstro, de como as professoras, os candidatos sempre tomam um susto quando fala das provas de habilidades, né? Então, é como a professora disse, ali naquele teste de habilidade, a banca vai avaliar, por exemplo, na teoria e percepção musical, a habilidade do candidato em compreender, identificar auditivamente alguns elementos da música, né? Na prova prática, a banca vai avaliar as habilidades do candidato, as habilidades técnicas, musicais, na habilitação que ele escolheu, mas, sobretudo, não é um teste em que a gente está avaliando um profissional, né? A visão da banca não é de avaliar um profissional, mas sim de um candidato a um curso de música, a um curso de teatro, dança. Então, a avaliação, os candidatos podem ficar tranquilos. Evidentemente que, pelo menos na área da música, tem de ter um conhecimento básico prévio. Se a gente fala da teoria de música, lá nos anexos desse edital, tem os elementos que serão avaliados. Tem de ter um conhecimento prévio básico, mas não num nível profissional. Então, os estudantes que queiram estudar música podem ficar tranquilos que certamente eles terão aí um sucesso
É muito bom Muito- ressaltar, né? É muito bem dito, porque a prova de habilidade pode dar medo, né? Pode criar um certo medo e a gente não espera um estudante que venha com perfil profissional. E eu queria também ressaltar que a gente tem, e eu acho que é algo assim que está crescendo dentro da universidade, esse lugar de abertura, de interesse, de acolhimento a pessoas com deficiência. Então, por enquanto, no curso de dança, nós não tivemos nenhuma pessoa ainda com deficiência, mas as portas estão abertas e as habilidades serão feitas de maneiras diferentes, né? Esse concurso de habilidade, essa prova de habilidade, feitas de diferentes maneiras em função da especificidade das pessoas. Isso é importante também dizer. Sim. Agora a gente vai passar por uma parte que é muito legal aqui, né, do videocast, que eu creio que todo mundo de casa que está acompanhando já fica animado, que é a parte onde a gente mostra as imagens, e aí vocês falam um pouquinho dela para os futuros calouros, né, da universidade. Então eu vou pedir à produção para colocar as imagens ali na tela para a gente, e aí a gente tem uma imagem, né, da fachada da Escola de Belas Artes, da UFMG. É uma escultura, né, na fachada do prédio, e aí eu gostaria que a professora Ana Maria contasse para a gente sobre a Escola de Belas Artes, alguma curiosidade, alguma experiência dela com a Escola de Belas Artes. Bom, a Escola de Belas Artes é o porto de chegada, né? Você chega pela Antônio Carlos, Portaria e 1, aí né? você chega, e as boas-vindas é a Escola de Belas Artes. Eu acho que o que tem para mim, assim, de muito interessante nessa Escola de Belas Artes é que logo que você passa por esse corredor ali, você entra num piscinão, que a gente chama de piscinão, que é um espaço redondo, assim, onde tem um cruzamento de vários estudantes, de vários cursos, né? A gente tem diferentes cursos na Escola de Belas Artes, a gente pode falar desses cursos, mas aí é isso, esse lugar de encontro, eu acho que um lugar de possíveis, assim, onde as pessoas estão se encontrando e as ideias vão surgindo, que são coisas também que acontecem, que eu acho muito legal, nos corredores. Então, não é só dentro dos cursos que as coisas acontecem, né? As coisas acontecem também nos encontros entre os estudantes, nos desejos que esses encontros podem suscitar e criar. E a gente tem também uma galeria também nesse corredor, temos ateliês. Eu vou pedir para eles passarem, que aí dá para mostrar certinho, vai falando. Ai. Já tem um parapeito, né, com as plantinhas. Assim. Tem, foi feito aí um trabalho, eu esqueci o nome da pessoa, de um artista que também fez um trabalho lá na Faculdade de Educação, que é maravilhoso, um trabalho de esculturas com plantas, muito bonito. Esse daí é o piscinão. Sim. Esse aí é o piscinão. E tem produções artísticas também no piscinão. É uma foto tirada de cima para baixo, né? Legal. Tem manifestações dos estudantes, assembleias estudantis, assim, tem muita coisa que se passa aí nesse. Já teve umas feirinhas também, né? Feirinhas também. Lá, é um lugar assim de um convívio social muito forte, muito bonito, eu acho. A gente tem também dentro da Escola de Belas Artes, a gente tem o anfiteatro, como é que fala? Não. Desculpa, onde a gente dá as palestras. O auditório? O auditório. A gente tem o auditório, tem ateliês de escultura, ateliê de cerâmica, a gente tem na Escola de Belas Artes os cursos de artes visuais, os cursos de cinema, de animação e artes digitais, de restauração e conservação de bens materiais, dança, design de modas, que tem um anexo que não está aí nessa unidade aí, né, mas tem um anexo fora do campus, design de modas, teatro e dança, né? É isso, são isso. 6 cursos.
E eu queria saber se a professora Heloísa quer falar alguma coisa também sobre as imagens, sobre o que a Escola de Belas Artes significa para vocês, tem algum significado especial, alguma lembrança? Não, reforçar esse espaço, né, do Piscinão como lugar de eventos também, na imagem que está ali, é um dia tranquilo, né, de convivência, mas que também isso, acontecem feiras, acontecem apresentações, que mais? Não, acho que é isso. Pode que me passar ocorre. a próxima imagem, para a produção passar? Que a gente tem uma imagem, né, de um espaço da Escola de Belas Artes, onde os estudantes gostam muito, né? E aí eu queria que a professora descrevesse como é esse espaço, essa sala, eles estão carregando objetos, né? Isso é uma aula específica, alguma coisa assim? Eu acredito que isso é uma aula de teatro, estou reconhecendo alguns estudantes aí. Uma curiosidade, acho que eu falei que não tinha mais nada para falar da escola, mas é que o espaço do teatro e da dança, ele fica nos fundos da escola, né? Então a gente desce assim um morrinho e chega lá num recanto, nosso recanto. E essas salas são então nesse espaço, nesse prédio, que é o prédio de artes cênicas. Então o curso de teatro e de dança, eles estão juntos no mesmo departamento, que é o departamento de artes cênicas, que são artes da cena, né? Então, assim. E essas são algumas das salas, né, que estão aparecendo nas imagens. É legal que são salas sempre com piso de madeira, então a gente vê, é muito comum a gente estar descalço. A roupa preta não é obrigatória necessariamente, mas alguns professores, dependendo da prática, ou professoras gostam, porque elas trazem uma unidade, uma concentração, né? Então, se a gente está todo mundo com a roupa escura, ela muitas vezes é solicitada em aulas práticas para a gente criar um foco, não dispersar, né? Que nem a gente está com colar, com estampa. Isso é uma maneira da gente ficar concentrada justamente nos trabalhos cênicos e vocais e etc. que estão sendo propostos ali, né? Ou musicais, acho que ali tem trabalho com objetos, com alguns instrumentos, né? Na primeira imagem. Então, só para falar um pouco porque estamos assim, o contato com o chão, não sempre a gente vai estar de pé descalço no teatro, mas tem também um trabalho corporal que pressupõe esse momento, digamos, essa etapa inicial da consciência corporal do ator, da atriz, do performer, enfim, de quem está, né, da artista que está em cena. É um contato de base que a gente chama, então por isso também é muito comum ver imagens de aulas práticas a gente descalço. Também é um respeito ao chão de madeira, né, que tem a sua qualidade. E acho que é isso, com certeza é uma aula que está trabalhando com objetos, né? A gente pode ver cada estudante com algum objeto, então já é alguma relação corpo, espaço, objeto. Eu não conheço, né, não sou eu que estou ministrando essa aula da foto, mas olhando assim, acredito que é algum jogo, improvisação, trabalho relacional, né? Corpo, voz, objeto, espaço. Sim. É importante, né, descrever a imagem, né, para o pessoal, que tem vários alunos que estão numa aula, né, com os objetos e tudo mais, o piso de madeira, como a professora citou, que eu ia até perguntar se era algum diferencial, alguma coisa assim, porque eu nunca tinha visto em outras salas assim da universidade. E na outra imagem que a gente tinha apresentado também, os estudantes estavam sentados em círculo, no chão, utilizando. E aí agora a gente fala um pouquinho sobre a fachada, né, desse prédio da música. É uma fachada muito bonita. Mais bem bonita. diferente, né? É bem diferente. As janelas também, os projetos dessas janelas são bem, bem diferentes mesmo. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho para a gente dessa infraestrutura. Sim, olha, aqui a gente tem também o nosso piscinão, né? E que também é um espaço dessa convivência dos estudantes, dos professores, da escola de música, mas também da UFMG, conversando ali antes de entrar aqui com a professora Heloísa, né? Foi uma frequentadora assídua lá da cantina, não? Então, antes da pandemia, era muito frequentada a escola de música, a cantina, no horário do almoço, em virtude dos eventos que a gente proporcionava aqui nesse piscinão, né? Concertos de diversos instrumentos, concertos com orquestra de choro, com um grupo de cordas, etc., né? A gente também
Isso aqui é logo quando entra ali, passa pelo hall de entrada, desce, aqui embaixo é um piscinão. Essa imagem ilustra muito bem essa imagem de cima. Aqui embaixo nós temos as salas de aulas, as salas aqui onde acontecem as aulas coletivas, né? Aulas de teoria, aulas de performance em grupo. No andar de cima, esse andar aqui, é a parte administrativa. Quando você entra no hall, à direita, a parte administrativa, onde os estudantes encontram o colegiado de graduação, os departamentos, a diretoria. À esquerda do hall de entrada, a gente tem outras salas e gabinetes em cima. O que são gabinetes? Porque são muitos instrumentos. E esses instrumentos, se você opta por estudar um trompete, um violino, um violão, você vai ter aulas individuais desses instrumentos. É feito um tutor, um professor e o aluno. São aulas tutoriais, aulas individuais. Então, são necessários ou são mais adequados gabinetes, né, salas menores, que comportam aí de 2 a 3 pessoas, né? Então, cada gabinete, na verdade, cada professor tem o seu gabinete próprio, né, de aulas individuais de instrumento. A gente tem um auditório também, um auditório onde são realizados os eventos principais da escola, os concertos da orquestra sinfônica, algumas atividades de extensão também. No último andar tem uma biblioteca, já que a gente está falando de infraestrutura, uma biblioteca com uma diversidade de livros, de títulos, assim, tudo, títulos específicos da música, atualizados. A gente tem no ementário essa bibliografia que praticamente toda está nessa biblioteca. E, por fim, eu queria destacar dessa parte aqui os laboratórios. A gente também tem os chamados laboratórios, laboratório da canção brasileira, laboratórios de música e tecnologia, né, muito voltado para a habilitação de composição, usa muito esses laboratórios tecnológicos. E eu não sei se você vai passar aqui, mas eu quero destacar também dessa infraestrutura da nossa escola de música, um prédio que tem acima da escola de música, não sei se vocês sabem, ali em cima tem aqui, quando você adentra por esse hall e sai lá atrás, em cima tem um outro prédio, se chama CMI, Centro de Musicalização Integrado. O Centro de Musicalização Integrada é um espaço que já há quase 3 décadas desenvolve atividades muito bem-sucedidas de extensão. Quer dizer, ali acontecem aulas de musicalização e instrumentos para bebês, desde bebês, a partir dos 6 meses de idade, até os 15, 16 anos. É um espaço criado pela professora Tânia e depois muito bem desenvolvido pela professora Betânia, que trabalha essa faixa etária, que atende a essa parte, né, da sociedade. Não sei se nós vamos ter tempo para falar dessa questão de extensão, mas é um prédio, um órgão complementar da Escola de Música que desenvolve essas atividades de extensão, atendendo aí a sociedade, a população externa ao UFMG, né? Então, eu queria destacar esse prédio. E aqui ao lado também os anexos, né? Assim como a Escola de Belas Artes, não sei se vai mostrar, mas os estudantes que estão nos assistindo aí agora, provavelmente serão afortunados. Por quê? Tanto a Escola da Belas Artes quanto a Escola de Música eles estão num empenho para terminar essas obras desses anexos, né?
e que são muito importantes para o desenvolvimento das atividades, né, das atividades tanto da escola de música, depois as professoras podem dizer, do Sim. lado da escola de É. belas artes também. Muito legal essa iniciativa. E aí agora a gente tem uma imagem de um piano, né? Eu gostaria de falar se os professores, perguntar, né, se os professores sabem qual é esse local, aonde fica, onde está localizado. Alguém sabe dizer? Não sei. Essa É aqui, reitoria? Não. Não, o senhor sabe onde está localizado? sim, Vai falar. sim, essa aqui é a nossa sala principal do conservatório O de Isso música mesmo. da UFMG, Lá no centro. Afonso Pena, Sim. um prédio inaugurado em 1926. Nossa. Muito provavelmente a gente já esteja aí preparando esses Centenário. eventos para o centenário, né? Os 23 para 26 é um pulo, Sim. né? Prédio tombado, né? Patrimônio cultural de Belo Horizonte, esse é um prédio tombado. Ontem eu estive lá e sentado assim no pátio, eu olhava assim para cima, aqueles espigões, assim, aqueles prédios enormes e um prédio tombado, um oásis ali no meio do centro da cidade, né? Então, esse prédio tem muita história, porque o curso de música começou aqui, as aulas de música, o curso de graduação ele começou aqui no Conservatório de Música. Depois, com a inauguração aqui do campus, veio para cá, mas a história aqui ela é mais antiga ou maior do que a que está sendo construída aqui no campus da Pampulha, né? E lá também a gente tem salas de aulas, laboratórios, esses espaços de concertos. Vale a pena entrar nas redes sociais do conservatório, seguir, tem eventos toda semana, tem eventos diversos toda semana, recebe, é um espaço aberto para os estudantes, para convidados externos, etc., né? É fantástico o É muito conservatório. importante ressaltar isso também. E é importante dizer também que a UFMG é um mundo de oportunidades, né? A gente tem muita coisa aqui, muito atrativo, muita coisa cultural. Eu queria saber se as professoras também querem falar se tem algum espaço cultural assim específico que seria bom ressaltar aqui também, além, né, do conservatório da UFMG. A UFMG tem a Pró-Reitoria de Cultura, né, que tem um diálogo forte, acho que com os cursos de artes, por uma questão de afinidade, né, uma Pró-Reitoria de Cultura está muito relacionado ao que acontece nos cursos de artes de maneira geral, claro que não só, né, assim, ela tem a função própria, mas a UFMG tem 7 espaços culturais, então, que são administrados, né, o conservatório é um desses espaços, mas que são espaços que são administrados, são geridos pela Pró-Reitoria de Cultura. Eu destacaria, assim, o Centro Cultural da UFMG, que fica em frente à Praça da Liberdade, estou falando certo? Da estação, da Praça da Estação, porque eu não sou daqui, eu estou 3 anos aqui em BH ainda, às vezes me confundo os lugares, mas fica, então, bem no centro, e aí tem também um espaço de apresentação, tem um pequeno teatro, e por estar nessa localização, que é uma localização de muita efervescência, de eventos culturais, de apresentações, então acho que é um espaço de destaque que acaba dialogando bastante com o curso de teatro, né? De vez em quando tem apresentações que são de mostras de trabalhos que são desenvolvidos em disciplinas do curso de teatro e que acabam acontecendo no Centro Cultural da UFMG, às vezes até aulas, já aconteceu de terem aulas sendo ministradas nesse espaço cultural, como é o caso do conservatório, então é um trânsito muito interessante, que expande, né, que vai para além da sala de aula do campus, nessa relação direta com a vida artística da cidade, né? E tem também os festivais, né? Festival de inverno, festival de verão, né? Que são organizados aqui pela universidade, agora pela Pró-Reitoria, né, de Cultura, e que é um momento muito forte de produção artística, né, de mostra de produção artística, e tem tanto de pessoas da UFMG, com alguma colaboração da UFMG, como
público de fora. Tanto o público e a apresentação, né? Então é muito interessante, porque oficinas também, né? Tanto esses espaços, como esses eventos, como os festivais, tem artistas já consagrados que ocupam esses espaços, né? Que estão nesses espaços, como também tem essa interlocução com a graduação, né? Já que a gente está aqui falando da graduação. Então, acho que isso é um diferencial de cursar cursos de artes aqui, porque tem uma relação muito próxima com o campo já, né, profissional. Então, se a gente está falando que para entrar você não precisa ser um profissional, não é exatamente isso que vai ser avaliado, quer dizer, não é isso que vai ser avaliado nessa parte de habilidades, mas uma vez que você está aqui dentro, a gente começa a ter essa relação muito forte com o campo profissional, e eu acho que isso é bem, bem interessante para estudantes, né? Sim. Eu vou pedir para a produção colocar a próxima imagem na tela. E aí, já pegando um gancho, eu sempre falo para todo mundo, para minha família, para os amigos, que a FMG é uma cidade, aqui dentro é uma cidade. E aqui tem muitas áreas verdes, né? E aí a gente vê um lugar muito querido pelos estudantes, né? Que eu acho que o professor Gessé vai saber falar um pouquinho mais para a gente dessa imagem. É uma área bem verde, tem vários estudantes. Ali é uma dinâmica, como seria uma dinâmica, alguma coisa assim? Não, é normal, né? Assim, tipo, do Bosque da Música mesmo. E aí eu queria que o professor Gessé contasse um pouquinho para a gente, então, sobre esse bosque, como funcionam as atividades lá, se alguma matéria, né, da música faz alguma aula lá, uma aula ao ar livre, ou não? Nós nos apropriamos dessa área chamada Bosque da Música, né? Mas é uma área que a gente vê a convivência de toda a UFMG, né? Você vê aqui alguma atividade física, me parece, né? Sim. Mas sim, é um lugar que durante a pandemia, vez ou outra você encontra um estudante lá tocando um trompete, uma flauta, estudando aqui, né? Na pandemia, pensou-se em realizar algumas atividades aqui em virtude do distanciamento que era necessário. Mas normalmente não. Normalmente o que acontece aqui são atividades recreativas, de lazer, um espaço onde o aluno termina o almoço, descansa, reflete, lê, né, estuda, enfim, uma área mais de lazer, mas não só para os estudantes de música, mas para toda a universidade, né? Aqui é um caminho, né? Você sai o estudante que sai ali da Belas Artes pode vir por aqui também, o estudante de música pode vir por aqui também para a Praça de Serviços e para a reitoria, é um caminho, né? Isso aqui é um bosque que perpassa a escola de música, a reitoria, enfim. Mas é um lugar, assim como as áreas verdes que você citou da universidade, um lugar muito agradável, muito gostoso. Sim, é um dos espaços de convivência, um dos vários. A professora Ana Maria citou sobre as oportunidades, né, sobre os festivais da UFMG, e eu acho que é importante a gente falar sobre tudo que a UFMG oferece, né, desde um projeto de extensão, uma iniciação científica, a uma mobilidade acadêmica, e aí eu gostaria que falasse um pouquinho para a gente das oportunidades que o curso de música oferece para esses estudantes. Curso de dança. De dança, perdão, gente. Isso, o curso de dança ele oferece, assim, para esses estudantes, pensando nisso mais geral da UFMG, sabe? Uhum. Bom, então, o curso, a primeira atenção do curso, né, o objetivo principal é formar professores, mas não só professores, né, artistas, professores, pesquisadores. Então, tem essas 3 áreas aí. E a gente tem bolsas de diferentes ordens, né, que tem a monitoria, que é um campo que o estudante ele pode atuar no apoio às práticas docentes, então ele vai apoiar um professor, vai acompanhar um professor nas aulas. Isso é super interessante porque ele está junto com o professor na elaboração da disciplina, na construção das avaliações, todo esse processo no acompanhamento com alguma dúvida com os estudantes. Então, é um lugar de uma experiência quase que docente, né? Uma experiência muito, eu acho, muito importante.
Ele tem também tem a iniciação científica, que aí é mais na área da pesquisa, então ele vai pesquisar com esse acompanhamento também de um professor, e ele tem também uma outra área de atuação durante o curso, que é a extensão, que para mim eu acho que é o lugar mais maravilhoso que existe da universidade, pessoalmente, né? Não estou falando que é uma verdade em si, mas eu acho incrível, porque é uma atuação junto à sociedade, e eu acho que isso é uma grande responsabilidade que nós, enquanto universidade pública, nós temos, que é atuar junto à sociedade. Nós estamos aqui com o dinheiro da sociedade, e o mínimo que a gente faz é retribuir, né, e isso que nos é ofertado. Então, e aí a gente tem diferentes projetos de atuação, de extensão, tanto do curso, como projetos de extensão do outro curso, de um outro curso. Então, o que é interessante também é que o aluno, ele não precisa estar só focado dentro do curso. Eu escuto você falar várias vezes, a universidade é uma cidade, a universidade... Essa amplitude da universidade, eu acho que é muito interessante. Para um estudante que chega dentro do curso de dança, é interessante ele pensar que ele não precisa ficar só no curso de dança, ele pode fazer, a gente tem formações complementares, né? Então temos as formações transversais, que são formações super interessantes, que é a partir de uma temática, e aí tem vários cursos que atuam dentro dessa formação, né, são diferentes formações transversais, então ele tem vários lugares, ele pode fazer uma aula lá na música, ele pode fazer uma aula lá na psicologia, na antropologia, então, e pode participar de um projeto de extensão em um outro curso, então é muito amplo esse campo, e de uma riqueza na formação do estudante para a vida, assim, né, não só enquanto... eu falo que a gente está formando professores, mas eu acho que vai além da formação de um professor, mas é uma formação, se a gente pode falar de formação, né, eu fico com medo da formação, fica parecendo que a gente está formatando a pessoa, né? Não é colocar a pessoa num molde, mas eu gosto de pensar a nossa profissão como uma profissão de jardineiros. A gente vai lá, vai regando a plantinha, cuidando da plantinha, e cada planta é uma, então a gente vai cuidando disso, né, cuidando desse lugar, com respeito à singularidade de cada sujeito, mas é uma formação, se a gente pensa na formação nesse sentido, desse cuidado, de um indivíduo como um todo, e não só enquanto um futuro professor. Sim, é muito importante ressaltar. E o professor Gessele tinha falado, né, sobre o CMI, e eu queria saber se tem algum outro projeto de extensão da música que o senhor acha importante ressaltar, além, né, da importância do CMI também. Eu me recordei aqui de um projeto. Tem, assim, também a nossa unidade tem diversos projetos, programas já com certo tempo já, mas eu me lembrei de um projeto aqui, já que a gente está com a professora Ana, da dança, e falando de cidade, espaços, né? Espaço do conhecimento é um desses espaços, Sim, né? E durante a pandemia, ele foi muito usado, né? E teve um projeto, professora Ana, coordenado pela professora da nossa escola de música, Elise Pittenger, e com a professora Raquel Pires. Raquel Cavalcante, né? Raquel Pires Cavalcante. Um projeto que vale a pena vocês olharem no canal do Espaço do Conhecimento YouTube, chama um projeto Arcos, Pontes e Janelas, Música e Dança em 6 Movimentos. O que são vídeo performances? Foram criados vídeo performances, com essa parceria da música e da dança, que foram projetados, acho que foi em 2020, salvo engano, projetados na fachada virtual do Espaço do Conhecimento, lá no centro da cidade, né? E a gente destaca aqui que não foram só os professores, não foram só os artistas convidados, teve participação efetiva dos alunos, porque, como a professora bem citou, as nossas escolas, elas dão essa oportunidade, a UFMG, ela incentiva essa oportunidade, como a professora Heloísa disse, né, de já experimentar esse profissionalismo. A área das artes tem
peculiaridade. E, por fim, eu acho que o resultado, né? O resultado, o impacto desse resultado. E eu acho que vale também a pena a gente frisar que quando você proporciona essa interação, ela deve ser também no sentido contrário, não apenas a gente levar esse evento para a universidade, mas ou para a cidade. Esse projeto chama Mostra Universidade Cidade, que trava esse diálogo da universidade com a cidade de Belo Horizonte e seus cidadãos, né? Mas também o impacto e a experiência que os cidadãos, aqueles que estão assistindo, também proporciona para os professores, para os alunos. Então, a extensão, ela é isso. Esses projetos, eles são pensados assim, dialógicos. A universidade dialoga com... compartilhamento. A gente pensar em compartilhar, não a universidade apenas agir, mas receber também da sociedade em troca essa experiência. Eu posso falar de um projeto de extensão da música? Pode, claro. Que eu adoro, que é um projeto de extensão voltado para o atendimento de crianças autistas. E isso é fabuloso. A Betânia, justamente, que está na coordenação, né, desse projeto extraordinário. Sim. Sim, nossa, muito importante ressaltar, né? E eu gostaria também que a professora Heloísa falasse para a gente desses projetos de extensão do teatro, da possibilidade de fazer as matérias de outros cursos também, e também de um ponto muito importante, que é a mobilidade acadêmica, né? Como que funciona. Conta um pouquinho para a gente. Eu vou falar de alguns projetos do teatro, assim, vou tentar falar bem resumidamente, mas é que eu concordo com a professora Ana Maria, o professor Gessé, que a extensão é esse lugar de conexão, né? Muito forte com a sociedade. Então, por exemplo, um dos projetos que a gente tem que chama Mirante, que foi idealizado pela Júlia Guimarães, é coordenado pela professora Ellen, está no momento com uma escola de espectadores. Então, basicamente, o projeto consiste em assistir espetáculos de teatro e voltar para esse curso e discutir esses espetáculos, claro, a partir de um olhar direcionado. E aí os graduandos e as graduandas que estão como bolsistas trabalham na produção de estudo. Então, é uma experiência de produção e interlocução, né, com espetáculos, com a produção de espetáculos e os espectadores. A gente tem o Contos de Mitologia, que é coordenado pelo professor Marcos Alexandre, onde se trabalham mitos africanos, indígenas e grego-romanos em escolas. Então, também, bolsistas vão para as escolas e trabalham desde, né, da contação de histórias desses mitos, a formação junto com professores de escolas. Tem o projeto Teatre, que é um projeto que tem como público-alvo, não exclusivo, mas muito focado, pessoas trans e travestis, também com cursos de teatro ministrado por estudantes de graduação que estão se reconhecem como trans e travestis. Tem Teatros Negros em Redes, onde a gente levantou vários materiais para pensar novas epistemologias, novos pensamentos para o teatro que partam de uma base negro-referenciada. E também são os estudantes que levantaram esse material, que criaram um site, que estão dialogando com escolas, com outros centros de formação para trazer esses conteúdos. Então, só dando assim um pequeno panorama, tem vários outros, assim, tem a Rádio Serelepe, que trabalha com teatro para as infâncias, mas pensar como é rico, né, esse lugar da extensão, e eu acho importante falar aqui, não vou me estender nesse tema, mas porque a gente, às vezes, se pergunta, né, ou escuta, nossa, a universidade é muito fechada, né, ela mesma, e aí quando você vai para os projetos de extensão, você vê que ela é super aberta e tem estado atenta, para usar uma palavra muito recorrente aqui, né, nas universidades, a inovação, né, o que é inovação no nosso campo, e acho que o que a gente está falando aqui é sobre o que é inovação na dança, na música e no teatro, é inclusão, né, então temas que a gente está tratando aqui tem muito a ver com isso, eu enxergo isso como o lugar da inovação. Já a mobilidade é um programa que existe dentro da UFMG, que não é exclusivo dos cursos de artes, mas que eu particularmente acho incrível, que é a oportunidade de estudantes fazerem um semestre, ou às vezes até 2 semestres, em outra instituição de ensino superior, seja no Brasil, seja no exterior. E como o Brasil é um mundo, né, se a gente sai de Minas Gerais e vai... Eu tenho uma estudante que fez na Universidade Federal da Bahia um semestre ou um ano,
E é uma expansão cultural muito grande que a pessoa vive, né, por estar se deslocando. Então, e tem a possibilidade, inclusive, de ir para fora. A gente tem alguns estudantes de teatro que fizeram uma parte da formação, principalmente na Europa, né? A gente escuta assim muito, mas isso em outras universidades do próprio Brasil ou da América Latina, enfim, é um programa em que você cursa uma parte do seu curso fora, depois você faz as equivalências, isso vai contabilizar no seu percurso. E tudo que o intercâmbio proporciona, né? Desde você ter contato com outra instituição, que vai ter outra lógica de funcionamento, mas em especial essa expansão cultural, que é bem-vinda, acho que em qualquer área do conhecimento, mas na nossa é formidável, assim, né? Na nossa, eu digo, na área artística, assim, a gente ter outras referências, outros... Né, eu digo que é uma expansão de vocabulário, porque a gente está acostumada com um tipo de manifestação artística e aí tem contato com outras. Então, sobre a mobilidade, era isso. Você tinha me perguntado uma coisa a mais que eu não lembro. Era extensão, mobilidade, Eu acho que era. não era isso? Não, foi só a interdisciplinaridade entre os cursos mesmo, não, tá tudo tranquilo. O nosso tempo ele já está chegando ao fim, só que antes de encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, bem brevemente mesmo, sobre o mercado de trabalho de cada um dos cursos, como estão as oportunidades, tudo mais. É uma pergunta mais geral mesmo, aí. Então, a atuação do egresso, né, da pessoa que está saindo do curso de graduação de licenciatura em dança, ela é bem ampla. O curso visa essa atuação no ensino básico, né, que aí a gente pega as 3 etapas do ensino básico, mas não se restringe a isso. Então, o estudante ele pode atuar em cursos técnicos, como aqui em Belo Horizonte a gente tem o Cefart, por exemplo, mas ele pode também, a formação que ele vai ter, essa formação ele enriquece muito o trabalho do estudante para atuar em outras frentes que não exigem um diploma, como cursos livres, né, que a gente tem, academia, mas também em ONGs, atuação nessas, todo esse trabalho do terceiro setor. E eu acho que é isso, acho que é algo que enriquece o que é dança, uma visão de dança, uma visão do corpo que dança, uma visão das 1000 possibilidades da dança, e isso é, mais uma vez, uma experiência extremamente potente para o futuro professor, Sim. nos diferentes lugares de atuação que ele pode ter. E tem a pesquisa também, desculpa, tem a pesquisa, né? Ele pode continuar os estudos, fazer mestrado, fazer aí a pós-graduação, se tornar um futuro professor universitário, né? Isso também é algo possível. Os professores quiserem falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho também? Olha, sem dúvida alguma, a nossa área deve ter sido a mais afetada nesse período de pandemia, mas a gente tem visto aí com a melhora desse cenário, né, de saúde, com a melhora do cenário político também, o mercado novamente reaquecendo, vagas nas orquestras, vagas em grupos, conjuntos musicais, e o egresso da música ele vai atuar nessa área. Vai atuar numa orquestra sinfônica, numa orquestra filarmônica, num conjunto musical, vai atuar também nas escolas, né, o formando em licenciatura nas escolas do ensino básico, né, infantil, fundamental, médio, como a professora Ana disse, também vai atuar em clínicas, em casas, né, de reabilitações, de repouso, musicoterapeuta, né, a gente falando do musicoterapeuta. Então, tem uma diversidade, tem uma infinidade de opções, e como eu disse, é o mercado que está novamente se aquecendo, vendo as possibilidades e as oportunidades surgindo novamente. Sim, muito bom de ressaltar, né, as importâncias. E no teatro, para além da licenciatura, que coincide com o que a professora Ana Maria já falou, né, de atuar no ensino básico, ou cursos livres, ou ONGs, enfim, tem uma grande possibilidade de atuação como docente de teatro. Eu comentei logo no comecinho do programa que a gente está mudando a nossa habilitação
estamos no caminho para mudar de atuação cênica para teatro, né, bacharelado em teatro, porque a gente começou a perceber justamente que a inserção no mercado de trabalho de quem está saindo da universidade como ator e atriz é uma das possibilidades, que acontece bastante, muitas pessoas se formam e atuam, seja no campo do audiovisual, seja no campo teatral mesmo, é bastante comum a criação de grupos de teatro, e aí coincide também com essa ideia de um profissional que é muito autoral, né, que é muito dona da sua própria trajetória, mas também tem essas outras possibilidades, né? No audiovisual a gente tem visto alguns casos, mas também em muitas outras áreas do teatro, e por isso vai ser um bacharelado em teatro, que é iluminação, que é na parte de produção, gestão pública. Então, a gente tem egressos do curso que hoje ocupam cargos dentro de órgãos públicos, né? Sejam como gestores de cultura, sejam como produtores, produtoras dos mais diversos tipos de manifestação teatral, que vão de eventos a isso, a ser produzir um grupo de teatro. E essa parte das visualidades da cena também é uma parte forte aqui do curso, que também, né, dialoga com outras disciplinas, e também temos muitas pessoas que saem do curso que vão trabalhar como iluminador ou na área de cenografia, de plasticidade da cena, figurino. Então, a verdade é que é uma formação bastante ampla no campo. A gente tem um curso que tem poucas disciplinas obrigatórias, ou digamos assim, o mínimo que precisa ser obrigatório, justamente no entendimento de que esse percurso a própria estudante vai poder traçar. Então, se ela já quer direcionar mais para a atuação, ela vai pegar mais disciplinas optativas nessa área de atuação, vai ver o que tem lá no cinema, tem algumas disciplinas do cinema, nessa perspectiva da formação complementar aberta. Eu estava também, né, conversando antes aqui de gravar o programa, como vai muita gente pegar disciplinas na música para complementar essa formação de ator, de atriz, que precisa ter esse lado musical. Mas, se eu quero ir mais para o lado da visualidade da cena, eu posso pegar disciplinas que têm relação com isso na arquitetura, fazer as optativas que vão aprofundar os estudos e os conhecimentos sobre iluminação, etc. Enfim, estou dando só alguns exemplos aqui que são vastos, mas é isso, assim, hoje a gente sente que tem uma inserção bastante aberta, bastante ampla, né, no mercado, para quem se forma em teatro. Sim, é isso, pessoal. O nosso bate-papo estava bem bacana aqui, bem descontraído, mas infelizmente chegamos ao fim. Eu agradeço a participação de todos os professores, né? Espero que você de casa também tenha curtido bastante nosso bate-papo de hoje. Não se esqueçam, né, de seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como Mostra Sua FMG, no TikTok também a gente está como fmg.br. Também temos o site da Mostra para quem quiser saber mais informações, que é www.fmg.br/mostra. Isso. Não se esqueçam também, né, de seguir o nosso canal aqui no YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima. Mostra Sua UFMG.